entendi de forma muito clara que eu posso impactar a vida das pessoas através de outras pessoas, né? As pessoas precisam ter esse cuidado, sabe? Elas precisam entender que elas não estão sozinhas. E o empreender é muito solitário, né? Porque sim, a vontade no empreender muitas vezes é desistir. Parece que não vai dar nunca. Até que dá. Até que você não consegue mais voltar atrás. A sua missão sempre foi fazer as coisas funcionarem e me blindar das tretas. Que era uma coisa que você também nunca soube que era possível, mas quando você descobriu que, cara, eu posso viver uma vida sem problemas, porque eu arrumei alguém pra resolver os meus problemas. E, gente, não tem crescimento sem bater cabeça, não tem crescimento sem aprendizado. Deu errado? Não. Você aprendeu. O como não fazer? Pode ser, mas você aprendeu. Cara, o que eu posso afirmar é o seguinte, tem uma grande chance de eu ter investido mais no treinamento da Regis do que você já investiu no seu treinamento. Então, se você não consegue dar conta, imagina ter alguém que vai dar conta. Não vai conseguir, cara, se não pagar o preço. Ela tem uma empresa de eventos. Desenha estrategicamente pitches de venda de high ticket em eventos presenciais. Além disso, tem uma empresa de gestão, em que treina os COOs de empresas ou os futuros COOs que lideram a parte de operação de negócios. E além disso, ela é COO da minha empresa, a Vitor Damasio. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Regis! Se apresenta pra galera do VDcast, Regis! Finalmente aqui, hein? Finalmente, né? Bom, galera, eu sou Regis Portovedo, como o Vitor falou, estrategista de eventos, de gestão e COO da empresa Vitor Damasio há quase 8 anos agora. Uau! Meu Deus, porque a gente tá falando 7, já tem quase um ano. Então, já tem quando completa um ano, é um ano a mais, dá 8. Meu Deus do céu! Inclusive, quando esse episódio sair, talvez já seja. Talvez já seja, exatamente. Uau. Provavelmente. Porque uma das coisas aqui é que eu vou gravando aqui, hoje é o terceiro que eu gravo. E a gente vai liberando. Isso faz parte da gestão. Eu tô aqui sendo o rosto, mas tem um backstage por trás, que são quantas pessoas que você lidera, Regis? 32. 32, cara. Mas não era assim quando começou, né? Não. Meu Deus, lá atrás, 7, quase 8 anos atrás, quando você entrou aqui na VD, como é que era e como é que é hoje? Conta um pouquinho desse antes e depois. Nossa, nostalgia, saudade daquele tempo, as coisas eram mais Era mais simples, fácil, né? não era? Mais fácil. Quando eu comecei na VD, era 2 pessoas que já tinham na empresa quando eu cheguei, além de você, né? Uma era para suporte e a outra era para coisas técnicas. Faz tudo, é. Tudo que for técnico, essa pessoa fazia. Uma pessoa fazia tudo que era técnico, tudo que eu não... Eu falava assim, uma pessoa faz tudo que eu não quero fazer e é técnico, a outra faz tudo que eu não quero fazer e não é técnico. Era assim que eu resumia, né? Basicamente. E por que eu te contratei? Isso é o mais curioso, né? Quando a gente conversou e você falou, poxa, eu tô precisando de uma ajuda, eu falei, tá, mas o que você precisa? Você falou assim pra mim, cara, eu preciso de alguém que me ajude a emitir as notas fiscais. E aí eu falei, mas isso é complexo? Pra Não, mim que a era. contadora, ela fica me cobrando os dados dos clientes. Gente, a gente tá falando de que ano isso? 2017. É o ano que a Lelê nasceu, né? 2017. Cara, 2017. Meu Deus, não é possível não. Não foi antes não é possível não. 2017. Não é possível não. 2017. Eu tenho a impressão de que foi antes. Não. 2017. Foi 2017. Bom, a situação era a seguinte. Eu vendi a mentoria e aí eu tinha que emitir nota fiscal. Para isso, eu tinha que pedir o nome, ou CNPJ, e data de nascimento, sei lá, uns dados aí que precisa para emitir nota fiscal. E eu odiava isso. Odiava. Depois que o cliente pagou, pedi os dados, aí eu tinha que pegar e mandar para a contadora. Cara, isso fazia da minha vida terrível. Sem brincadeira. Eu não sei se você é como eu, mas tem coisas ali do operacional do negócio que eu detestava. É simples para a maioria das pessoas, mas para mim, drenava, minava a minha energia. Só de eu pensar nisso, eu já fico nervoso. A primeira coisa era o suporte, era ter que lidar com Meu o aluno Deus do que céu. pedir alguma coisa. Pedir reembolso, ou pedir, eu quero meu nome de usuário e senha, não consigo entrar na área de membros. Irmão, se vira, dá vontade de falar, né? Mas aí eu contratei uma pessoa para lidar com isso. Exato. E aí a parte técnica, sobe página, faz isso, faz aquilo. Era eu que fazia. Quando eu comecei, era eu presa, cara. E aí eu fui contratando pessoas para me ajudar. Então, primeiro essa parte de não dá nem para chamar de secretariado, né? Mas de suporte técnico mesmo. Aí depois alguém para fazer a parte que eu fazia. Cara, eu editava código, eu fazia as minhas páginas na unha e tal. E aí eu tinha essa pessoa. Só que aí começou a faltar, né? Falta alguém para, gerenciar essas 2 pessoas, né? Ficar entre eu e essas 2 pessoas, que já melhora muito a minha vida. Acho que você nem tinha essa consciência de que faltava alguém para gerenciar. Eu só queria ajuda para as notas fiscais. Para as notas fiscais. E assim, me ajudar a gerenciar meu grupo de mentoria, tá começando agora, tá colocar no grupo, tirar do grupo. Colocar no meu grupo, Deus tirar do céu. do grupo. Pô, não quero ter que lidar com isso. Quando é que é a renovação? Eu tenho que ficar vendo. E aí eu falei, não, beleza, vamos lá. Tá começando agora médio, porque 2014 começou, né?
Então já tinha uns anos, eu já tinha o Mastermind, eu já tinha mentoria. Tá começando agora a ter volume. Tava crescendo. E aí tava crescendo, e você, agora é mais difícil, né? Porque eu tenho que ficar olhando a planilha e tal. Na altura, a gente faturava 4 milhões e tinham 4 pessoas. Eu, você e mais 2. Não, quando eu entrei, teu faturamento não chegava a 2. Não era 4? Em 2017, não bateu. Era 2, então? Quando eu entrei, eram 2. Então 4 foi 2018? 4, de 2 foi 2018? 4, exato. Então não é de 4... então vamos devagar. 2017 eram 2 milhões. Então 2018 foram 4. É isso? E 4 pessoas. Isso. Então 2018 eram 4 pessoas além de mim. Além não é? De você, tá. Então 2017, quando você entrou, eram 2 além de mim. Eram 2 além de você. Então eu fiz 2 milhões com 2 pessoas além de mim. Isso. Depois eu fiz 4 milhões com 4 pessoas além de mim. É isso? Tá, então eu deixo você seguir a partir daí. E aí você falou, não, preciso dessa ajuda e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Enfim, meu momento casou com... Porque assim, antes da gente começar a trabalhar junto, a gente tem mais história antes, né? A gente tem que falar como que a gente se conheceu. Mas antes de falar como se conheceu, eu quero ir pra frente pra depois ir pra trás. Não, vamos beleza? pra frente. E aí eu falei, beleza, então vou te ajudar nessa parte aí. Emitir as notas fiscais eu consigo. Fiscais. E, gente, eu sou fazedora, né? E eu cheguei e falei, e aí, Vitor, vamos lá, meu primeiro dia, o que eu faço? Ele, então, vê aí. Eu falei, tá, mas onde que eu acho? Cadê os clientes? Vou te botar no grupo. Ele me botou no grupo. E, juro, eu passei 30 dias tentando descobrir o que eu fazia, para onde que eu ia, onde que eu achava as informações. E aí... Com 30 dias eu falei, cara, eu não vou mais esperar o Vitor me entregar. Mas emitiu as notas. O contato da contadora você me passou. Isso. E a contadora me disse o que eu precisava. E aí eu falei, cara, mas eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui. E por 30 dias eu não fiz, na minha cabeça, nada. Porque eu fui contratada para fazer algo que eu não tinha informação. Emitiu as notas, cara. Pra mim tava bom. Eu falei, beleza, então vamos lá. Emiti essas notas e comecei a fazer contato. Comecei a observar mais o grupo. Aí peguei a planilha, falei, essa planilha tá feia, vou melhorar essa planilha. Comecei a criar processos dentro da planilha ali, de como que eu ia fluir, de como que eu ia fazer, de como que eu ia falar. E comecei a ir estruturando as coisas. E aí eu falava assim, mas eu preciso entender um pouquinho mais. Comecei a conversar com a pessoa do suporte, comecei a conversar com a pessoa da parte técnica. Mas o que você faz, né? O que você faz? Como eu posso te ajudar? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver essa ferramenta. E comecei a ser curiosa. E, gente, a curiosidade, ela te leva a lugares incríveis, né? Verdade. E eu brinco assim, porque até para você quebrar a objeção, na verdade, a curiosidade serve para tanta coisa na vida. Verdade. E eu sempre fui muito curiosa. E sempre fui muito de mexer, de querer aprender. Então, eu comecei a conversar com essas pessoas, comecei a organizar coisas que precisavam ser feitas, então eu via uma necessidade, você está fazendo suporte, mas isso aqui tá ruim, vamos melhorar esse processo, posso te ajudar com isso daqui? Comecei a trazer alguma estrutura, e aí as pessoas começaram a falar comigo, perguntando o que mais elas podiam fazer, e a coisa foi tomando forma, até que um dia você descobriu que tinha um grupo sem o Vitor. Não, cara, isso para mim foi impactante, cara, se você tem uma empresa, deixa eu te contar uma coisa. Se a sua gestão é amadora, como a minha era, e você toca a sua empresa num grupo do WhatsApp que tem você e todos os colaboradores, saiba... eu vou contar pra eles. Conta. Saiba que tem um outro grupo, que é igualzinho esse aí, só que não tem você. Existe um outro grupo pirata que fizeram, que tem todo mundo da sua empresa, menos você, e é lá que as coisas acontecem de verdade. Então, lá eu achava que era só um grupo que tava todo mundo e eu. E aí eu falava uma coisa, aí a coisa parecia pronta. O que eu não sabia é que no grupo paralelo tinham trocas de mensagens entre as pessoas para a coisa aparecer pronta. Exatamente. Que bom, cara. Isso poupou muito a minha vida, cara. Glória a Deus. E aí a coisa foi tomando forma, eu fui me tornando mais ativa e mais participativa, eu fui entendendo um pouquinho de tudo o que estava acontecendo e criando os processos para aquilo acontecer sempre da mesma forma e cada vez mais eficiente. E 6 meses depois, em dezembro, eu já não era mais só a pessoa que emitia a nota, era a pessoa que gerenciava todos os grupos e os produtos ali. Eu já sabia mexer na Hotmart, já sabia criar link, eu já sabia até criar página. Porque eu aprendi com o menino lá da parte técnica, quando ele não podia, eu ia lá e criava a página e fazia a coisa acontecer. E fui isso por causa de uma coisa sua, né, Regis? Que já vamos revelar como que a gente se conheceu, mas você sempre foi boa nisso, de, cara... pela curiosidade de explorar e se tornar indispensável ali. Alguém que realmente consegue concatenar as coisas e reunir as informações de uma forma mais inteligente
e dar velocidade para as coisas, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei, essa curiosidade, essa coisa do mão na massa, de querer aprender e querer fazer. O tempo todo eu queria fazer e queria mostrar que estava fazendo. Isso. Então, e isso é realmente muito natural meu. Eu cheguei numa empresa uma vez, né, na época do meu corporativo, e, tipo, não tinha muito o que fazer, porque me deram um telefone, me deram uma sala, eu ficava sozinha e não tinha muito movimento, não tinha muito o que fazer. Gente, eu organizei todo o arquivo, eu arrumei toda a estrutura da empresa, cara. E aquilo ali desenvolveu vários projetos e várias outras coisas que eu fui trabalhando em cima e melhorando. Então, eu sou a pessoa que busca sempre a oportunidade de melhorar alguma coisa do jeito que está acontecendo, criando processo para aquilo dali. Isso. Uma outra pessoa no seu lugar estaria emitindo as notas até hoje, recebendo o mesmo tanto. Exatamente. E assim passam várias pessoas na vida, né? Então, é muito sobre aquilo que você quer construir. E na época que eu fui, eu já estava nesse movimento muito de ser intraempreendedora, por assim dizer. Eu já vinha de um histórico que eu já tinha saído do corporativo, já estava trabalhando muito nessa... Eu brinco, né? A pandemia, para mim, não foi nenhuma novidade no home office, que eu trabalho no home office desde 2014. O novo normal. Eu chamo isso de vida. Para mim, era o normal mesmo. Então, assim, que bom que todo mundo pode experimentar, mas eu já vivia isso há muito tempo. E estava sempre buscando esse caminho, né? Eu estava ali naquele momento, eu estava querendo muito me achar em alguma coisa. Então, eu sempre me dediquei de forma muito intensa a tudo que eu fiz, porque era a busca ali de uma resposta. E o que aconteceu no processo, que era o que eu estava falando, é que eu me apaixonei por esse mundo, né? Me apaixonei pelos clientes, pela transformação que a gente gerava. E a gente teve nesse período ali, mais ou menos, o caso da pizza. Meu Deus do céu. Nossa, foi para mim um momento muito marcante. Falei, cara, eu quero fazer muito mais disso. É você sentir o impacto que você gera com uma ação muito pequena na vida das pessoas. Conta e foi aí, aquilo que me apaixonou. Meu Cara, Deus. você estava no meio de uma mentoria, e aí um mentorado seu estava contando lá uma história de como ele estava melhor naquele momento, né, mas tinha superado uma dificuldade, e que ele decidiu empreender justamente porque ele tinha uma família, né, ele tinha se separado, mas ele tinha o filho, e ele chegou num ponto que o filho dele queria comer pizza, e pizza era coisa do final de semana. A gente só pode comer pizza no final de semana. E na quarta-feira, ele falou, pai... Pede pizza. Pede pizza. Ele falou, não, porque hoje é quarta. Ele não falou não, porque hoje é quarta. Ele falou, que isso, menino? Quarta não é dia de pizza, não. Ele brigou com o filho. Essa é real. E isso porque ele não tinha dinheiro para comprar pizza sempre que a criança queria, né? Meu Deus. E quando ele contou isso, na hora, o Vitor me mandou uma mensagem e falou assim, preciso mandar uma pizza para esse mentorado. Descobre o endereço dele. Aí eu falei, Vitor, mas ele mora numa cidade de interior no sul, né? A gente no Rio de Janeiro... Falei, como que eu vou? Ele falou assim, cara, faz aparecer a pizza na casa dele. E aí, gente, não tinha iFood que entregava, a cidade era pequena, tive que... Nossa, eu movi o mundo ali, para mim o mundo, né? Mas eu movi várias pessoas. Salvo engano, você falou com a esposa dele. Eu falei com a ex-esposa dele, o que é talvez mais pior, desafiador, né? Mais desafiador. Eu falei com a ex-esposa Imagina dele. Essa ligação. Qual que é a pizza que ele... Cara, deve ser muito... Para saber doido. qual era a pizza que eles gostavam. Ele estava com o filho na casa dele, era quarta-feira, era o dia dele com o filho. E a gente conseguiu fazer chegar a pizza com um bilhetinho para ele. Quarta é dia de pizza, sim. Quarta é dia de pizza, sim. E ele mandou um vídeo muito emocionado, agradecendo. Até hoje. O filho dele agradeceu também. E aquilo marcou a vida dele, né? E a aquele nossa, né? vídeo, exato. E aquele vídeo marcou para mim ali o começo de alguma coisa. Falei, cara, eu quero fazer parte disso. E para mim sempre foi muito, não sempre foi muito claro, mas eu entendi muito claramente. Eu tentei empreender de várias formas antes da gente estar junto e tal. E eu entendi de forma muito clara que eu posso impactar a vida das pessoas através de outras pessoas, né? Então, é óbvio que não fui eu que tive a ideia, mas na execução eu me senti parte do processo. E quando ele mandou aquele vídeo, eu me senti da mesma forma que ele estava agradecendo a você, como se ele estivesse agradecendo a mim. E, nossa, aquilo ali para mim foi muito impactante. Foi, cara, isso aqui precisa ter mais disso no mundo, sabe? Eu sou muito de conexão de pessoas e eu falava, cara, tem que ter mais disso no mundo e eu quero fazer parte disso. E a empresa sempre foi sobre isso, né? O lance do se importar, né? O outro... A gente viu vários episódios desses, né, cara? O episódio da Alexa também. Da Alexa, do colchão... Não, foi da Alexa. Foi da Alexa. A mentorada tinha comprado a Alexa para ela e para os filhos, né? Só que aí o dela quebrou. E aí ela não trocou. Se fosse do filho, ela trocava. Mas o dela não, porque ela não se sentia merecedora.
E aí, moral da história, brotou uma Alexa lá, né? E eu sei, cara, que, pô, uma pizza é só uma pizza, né? Uma Alexa é só a Alexa, mas... Essas informações chegavam na gente... escolhe transformar, né? Eu acho que é sobre isso. Isso. E as histórias chegam na gente de uma forma emocional, tem uma carga ali. A Alexa não é a Alexa e a pizza não é a pizza. Só que aí a gente pega uma coisa que é corriqueira, que podia ser só uma frase que o mentorado soltou, cara, e a gente transforma isso em algo que realmente acontece ali, né? Transformação não é da boca pra fora, o se importar, cara, é real. Então, aqui sempre teve essa marca de cuidar mesmo das pessoas, mas a história da pizza marcou muito, né? Marcou todo mundo que tava ali, né? E o pessoal entendeu, cara. Então eu posso fazer isso por alguém. Eu não sei se ela já tinha acontecido alguma pizza antes, mas para mim aquilo foi a primeira vez na vida que eu vi aquilo acontecendo. E como eu vi o bastidor daquilo, tipo... Você fez aconteceu, o bastidor, né? E a forma como foi recebida, eu falei, gente, as pessoas precisam ter esse cuidado, sabe? Elas precisam entender que elas não estão sozinhas. E o empreender é muito solitário, né? Antes de dar certo, dá errado muitas vezes. E você precisa persistir, seguir em frente. Teve até uma mensagem no grupo esses dias falando sobre isso, né? Cara, que bom que eu não desisti. Porque sim, a vontade no empreender muitas vezes é desistir, porque, cara, parece que não vai dar nunca. Até que dá. Até que você não consegue mais voltar atrás. Até que... Quando você vê, não dá pra desver, né? Não dá pra desver. Não dá pra desver. Cara, dá uma avançada, Regi, e aí depois a gente volta lá atrás. Então, 2017, 2 colaboradores, 2 milhões. 2018, 4 colaboradores, um deles você, 4 milhões. E aí? 2018 a gente fez o primeiro evento, né? Foi. Maestria. Maestria ao vivo. Eu tô achando que essa conta dos anos tá errada, cara. Por quê? Tem que pegar ali pra ver os números. Não, foi isso mesmo. Então vai. Então beleza. Então qual conta que tá errada? A próxima. Porque conta o resto, que aí depois a gente volta e checa os números. Que aí foi pra 10. Não, mas de 4 a gente foi pra 8, de 8 a gente foi pra 10. Não, de 4 a gente foi pra 10? Eu sei que a gente foi de 4 pra 20 em 2 anos. Sim, então, porque teve o 10 no meio do caminho. De 4 pra 10, de 10 pra 20. Qualquer coisa no meio do caminho que eu nem conto. Mas eu achava que foi de 2020 e 2021. Por isso que eu tô achando que tem um gap nesse número. Então, 2018, 4, 2019, 10, 2020, 20. Não, foi 2021 que a gente fez 20? Eu tenho essa impressão. Agora eu não me lembro. Enfim, tem que pegar o celular. Eu sou ruim com data. Mas o que eu sei é que a gente foi de 4 milhões, 4 pessoas, para 20 milhões, 20 pessoas, em um espaço de tempo de 2 anos. Então a gente tá errando em alguma data aí de antes. Porque eu tenho a impressão de que esse salto de 4 para 20 foi ali de 20 para 20. Em 2017 você não fechou com 2 milhões, você fechou com 1 milhão e pouco. Tá. Eu lembro disso. Então, acho que 2018 a gente fechou com 2 milhões e meio, outra vez, alguma coisa assim. Pode ser. E aí, 2019, 4 milhões. Tá, pode ser. Então, de 2019 para 2021, de 4 para 20 Isso, aí bate. Tá bom, aí faz sentido, beleza. Porque eu lembro disso, porque quando eu entrei, você faturava 1 milhão, mas não chegava no 2. E quando eu entrei, você chegou no 2. Massa. Entendeu? Deu sorte. Eu dou sorte. Sacanagem falar assim. Pode ser, né? Ai, cara, muito bom. Foi Deus que me colocou na sua vida. Papai do céu. Outra forma de ver também. E aí também a gente vai falar. Porque, cara, veio pra emitir as notas. Mas vamos passar pelo lance do evento? Vamos passar pelo lance do evento que é importante. Aquilo foi 2017, Foi. Tá. Março. Porque 2018 foi o primeiro ano do Maestria. Tá, então o primeiro Maestria foi 2018, é isso? Eu entrei em 2017 em agosto. Tá. Em novembro você decidiu fazer o evento, em março. Massa. E aí, cara, rolou isso, que era um desafio, cara. E isso é uma coisa importante. Eu sabia que para chegar onde eu queria chegar, eu tinha que fazer um evento presencial. Desses com centenas de pessoas, desses de 3 dias, ou foram 2 o primeiro? Foram 2. Foram 2, né? Desses que a pessoa emerge ali, né? E eu não queria, cara. A verdade é que eu já tinha palestrado em grandes palcos, eu já tinha palestrado no Fire, eu já tinha palestrado no Fórmula do Érico 2 vezes. A minha sensação é que eu não precisava daquilo. Eu sempre fui preguiçoso com esse lado de empresarial da coisa, com esse lado de crescimento, esse lado de ser adulto, eu chamava, né? Eu era um idiota, né? Essa que é a verdade, vale dizer. Então, eu queria postergar ao máximo. E eu lembro de um ensinamento de um cara chamado John Rees. John Rees foi o primeiro cara que fez $1 milhão em um dia nesse nosso mercado. Ele vendeu na época um curso de tráfego. Alô, Pedro Sobral. E ele fez esse programa
E ele conseguiu fazer $1 milhão em um dia e marcou muito. E eu lembro de um ensinamento que eu tive com ele, cara, num curso dele. E ele falava o seguinte: para você chegar onde você tem que chegar, você tem que dar certos passos. Você tem que fazer certas coisas, você tem que passar por uma certa evolução. Se você vai dar esses passos, e dar esses passos é inegociável, se você vai dar esses passos em 10 anos, ou se você vai fazer em 10 meses, cara, você que escolhe. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, realmente, cara, para onde eu quero ir, ter um evento é uma peça do quebra-cabeça, né? Nos termos do Jerônimo Temel aí. É um passo que eu tenho que dar. Se eu for levar mais um ano, ou se eu vou fazer agora, é comigo. Então, cara, eu vou fazer agora. E aí eu escolhi fazer o evento. Foi. E aí, na época, a gente começou a ver algumas agências e tal, e aí eram os preços exorbitantes e tal. E aí você virou e falou assim... Uma das coisas que eu também peguei, né, no processo ali, foi fazer os eventos do Master Másio. Sim. E o bem menores, né? Eram bem pontuais. Eram premium, 30 só que com menos pessoas. gente. Depois o Deimásio, que eram 70 pessoas. 64. Porque era o que cabia na mesa. Pô, Regis, que será que tem de diferente de fazer um evento desse para fazer um evento de 200? Não! Você faz esse, você faz qualquer um. Que isso? Você topa fazer esse evento? E eu falei, cara, mas eu nunca fiz um evento desse tamanho, né? Eu já tinha feito eventos corporativos e aquilo ali que eu fazia estava dentro do que eu sabia que eu dava conta. E você falou, cara, o que de pior pode acontecer? A gente vai ter ajuda, pessoas que, pô, tem recursos aí e tal. E, cara, o dinheiro que eu vou gastar com a agência, a gente investe em aprender a fazer isso daí. Isso. Cara, topa. E eu sou essa pessoa, né, Vitor? Eu vou lá e faço. Eu falo, cara, eu minimamente sei, dá para colocar o pezinho na água. Posso me ferrar no processo, mas eu vou aprender. Mas não tinha risco também, né? O risco era muito baixo. Então, falei, cara, vamos ver o que dá, né? Cara, que legal. Deus me ajuda muito, Regis, porque as lembranças que você tem da minha voz com você ao longo do tempo é sempre dócil e fofo. Mudou. Não é mais assim, né? Cara, não, acho que você é mais benevolente comigo sobre coisas do passado do que do presente, porque eu tenho certeza absoluta, porque eu lembro onde eu tava. Eu tava em Canoa Quebrada. Eu lembro exatamente. O Renato tava lá. Renato Gebrael tava lá. E eu lembro de eu falando, cara. Mas eu não lembro de... acho melhor. Acho que você dá conta de fazer. Você pode fazer, você topa. Eu acho que não foi assim o tom da conversa, cara. Não foi, não. Acho que você tá fantasiando aí, cara. Tá aliviando muito a minha barra. É a minha história, entendeu? Cara, é a forma como eu escolho. Eu acho que eu prefiro a sua história do que como aconteceu. Porque eu lembro alguma coisa parecida com... Regis, é isso aí, ó. Você que vai fazer isso aí mesmo e vambora. Provavelmente foi mais por aí. Mas que bom que você consegue ressignificar na sua cabeça. Eu amo a minha história. Eu conto ela do jeito que ela eu quiser, sua. Entendeu? Glória a Deus. Fica à vontade. Então, Glória. Tá tudo bem, sorte. Entendeu? Isso foi sorte minha. É porque eu acho que é menos sobre o que você fala e mais como aquilo impacta a gente. Como você recebe, como você escolhe receber, né? Exatamente. Eu poderia ouvir do jeito que você realmente entende que falou, foda-se, vamos lá, né? Essa parte Pode você colocou, né? À vontade. Eu que não falo. Tudo bem. Você ter falado desse jeito. Na época eu falava. Ou ser algo tipo, cara, você dá conta, vamos lá. Como você quiser, cara. Eu adorei isso, cara. Esse alter ego aí, essa representação aí da minha voz, eu adorei, cara. Queria eu ser assim mesmo. Tô trabalhando todos os dias pra me tornar esse cara aí, cara. Meu Deus. Glória. Pois é. Mas aí eu lembro que eu falei, cara, vamos lá, né? Tipo, exatamente, pra mim o risco era muito baixo, não tinha muito a perder. Falei, cara, você tá ciente que eu nunca fiz isso, né? E eu tava ok com o risco também. Falei, eu tava correndo risco, mas tudo bem porque é controlado e a gente podia correr realmente. É isso. E aí eu comecei a fazer, tive a ajuda que eu precisava, tive os recursos e, cara, o Maestria nasceu. E gente, foi lindo, hein? Foi. Nossa, que evento maravilhoso, né? Deu muita coisa errada, acreditem. Só que, graças a Deus, eu não vi nenhuma. Porque isso é uma coisa muito importante do nosso relacionamento profissional. Cara, a sua missão sempre foi fazer as coisas funcionarem e me blindar das tretas. Sim. Cara, que Na isso verdade, é uma coisa... que era uma coisa que você também nunca soube que era possível, mas quando você descobriu que, cara, eu posso viver uma vida sem problemas, porque eu arrumei alguém pra resolver os meus problemas. Maravilhoso. E era por um bom tempo, depois que eu contratei a Regis, o meu maior problema era pagar a Regis. Porque ainda era eu no banco liberando o pagamento dela, do time e tal. Só que chegou uma hora, eu lembro desse momento da minha vida, em que eu deleguei, inclusive, o pagamento dela e das pessoas do time pra ela. Então, eu falava, cara, peraí, antes eu tinha que pagar a Regis pra ela resolver tudo, eu tinha que pagar o time pro time resolver. Agora, eu libero o acesso
E ela paga ela mesma. Então saiu de graça pra mim, porque ela que paga ela. Oh, glória a Deus. Então agora, cara, eu lembro muito disso, cara. E, cara, não sei se você, assim como eu, ou era disfuncional com isso, cara. Porque pra mim era muito difícil. Era uma dor excruciante entrar no banco e fazer lá o pagamento das pessoas. Cara, era terrível, terrível. Sacou? Eu sou muito capaz para algumas coisas, mas, cara, eu era profundamente incapaz para outras tantas, entendeu? E que coisas que são comuns e fáceis e corriqueiras para as pessoas comuns, mas, cara, para mim, que tenho habilidades excepcionais em algumas áreas, cara, nessa área, eu sou um tapado, um moloide. Cara, eu não conseguia. Era uma dor. Realmente era uma dor. E é muito doido, né, Vitor? Porque acho que todo mundo e pra tem você, isso, né? É fácil, aperta o botão muito e foi, né? Muito fácil. Mas a gente tem potencialidades em coisas que, por vezes, soam incríveis de fato, e outras que parecem tão banais, mas que a gente não consegue performar. Isso. Acho que todo mundo tem um pouquinho dessa quanto balança, mais genial... Né? Cara, o empreendedor não é o cara que é super forte. O empreendedor, ele é sensível, cara. Ele é frágil em muitas coisas. Eu tenho um amigo nosso que, cara, tocou operação de milhões, cara. Tocou expansão internacional de uma grande empresa, de faturamento gigantesco. Esse meu amigo, ele é incapaz de colocar o prato dele, fazer o prato dele. Então, se ele vai num lugar e ao invés de vir o prato pronto para ele, se é um buffet que ele tem que se servir, ele não come. Ele passa fome e não come. Ou se tiver intimidade com alguém, cara, eu já fiz o prato dele. Ele não é capaz de pegar e fazer o prato dele, porque para ele isso causa uma dor física. Eu tenho uma outra mentorada que, cara, ela não faz a mala. Se ela perde o avião, ela não viaja, mas ela não faz a mala. Se ela não puder pagar alguém para fazer a mala dela, ela não faz. Então, a gente pode olhar isso e falar que é uma geração Nutella ou qualquer coisa assim, que talvez seja como você vê em alguns aspectos, mas, cara, eu aprendi a entender e respeitar isso. E se você tem coragem de falar algo que para um ser humano comum é muito fácil e corriqueiro, mas que para você gera dor física, comenta aqui, se você tiver essa coragem. A minha é essa. Eu sou incapaz, cara, de escolher o horário do meu voo. Porque se tiver um voo 3h25 e outro voo 3h55, que quase não vai dar diferença nenhuma, eu sou capaz de ficar horas pensando em qual dos dois é melhor. Eu consigo tomar decisões milionárias de negócio. Mas, cara, escolher o horário do meu voo é quase impossível para mim. E eu tô dividindo isso aqui com você. Beleza? Então, se você tiver a sua maluquice aí, chama como você quiser. Eu lembro de uma vez... Escreve a sua. Eu lembro de uma vez que eu te mandei um contrato, alguma coisa que eu tinha que mandar para o banco, que você precisava assinar. E era um negócio super simples. E aí você ficou, cara, mas como é que eu vou assinar? Eu falei, Vitor, é só assinar. E aí eu lembro que eu mandei, eu imprimi, eu coloquei setinhas de post-it. Explicando o que é cada coisa. Cada coisa. Tava tudo muito explicado. E aí, quando chegou na tua casa, você surtou, você me ligou, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Eu falei, não é possível. Tá sinalizado. Não, terrível. Mas foi. Terrível. E aí você foi assinando comigo. Você tem certeza? É aqui que eu assino. É terrível. Onde está certo. Eu lembro disso. E, cara, é óbvio que tem uma forma de eu fazer meu cérebro olhar ali, ler cada linha e entender. Mas como ele acontece, ele olha ali e fala... baleiês. Cara, loucura. Desliga. Sacou? Talvez trauma da época de quando a gente se conheceu. Pode ser. E já deixa um spoiler disso aí, né? Pode Enfim, ser. Mas aí rolou o evento e foi um sucesso. Rolou o evento, foi um sucesso apesar dos perrengues, né? E eu digo que foi, por exemplo, o pior credenciamento que eu fiz na minha vida. Porque o segundo foi melhor e o outro melhor ainda. E você cada vez... porque depois que eu erro uma vez, eu não erro de novo. Então... Gente, imagina, deu tudo errado, assim. A gente misturou as categorias, a fila era gigantesca, as pessoas estressadas e eu tentando fazer as coisas. Nossa, aquele dia eu me senti um polvo de tantas mãos que eu fazia de coisas diferentes. Foi muito ruim, mas eu falei, nunca mais isso vai acontecer. E graças a Deus, nunca mais aconteceu. A gente errou em outras coisas, a gente errou em outras coisas, mas o credenciamento, gente, meu credenciamento sempre foi... Suave. Mesmo quando dá erro, eu sei já o que fazer para ter o plano B e não acontece de novo. Então, foi um evento marcante em vários formatos, né? Apesar de não parecer tanto, né? Afinal, tem câmeras aqui, mas isso sempre foi um desafio para mim. Então, subir no palco, estar no lugar em evidência, aquilo era um desafio. E no final do evento, você fez eu subir no palco. Eu lembro para mim o quanto que aquilo foi difícil. Você pra dentro, assim. Nossa, eu não conseguia olhar para frente, eu não conseguia olhar para as pessoas. Então, assim, foram muitos desafios superados naquele evento. Não só na entrega,
que sim, foi incrível, foi maravilhosa, mas eu era louca correndo no corredor de um lado para o outro, e hoje em dia eu gerencio eventos sem sair do lugar. Então, tipo... Você foi de fato pro estratégico nisso, né? Exato. E não só no estratégico, mas no entender que eu não preciso ser um polvo, e que eu posso ter as outras pessoas que vão fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Isso, que essa é uma habilidade muito poderosa a ser desenvolvida, né? E não necessariamente o empreendedor tem que desenvolvê-la, mas ele tem que trazer para si e para sua operação alguém que faça isso. Exato. E aí vem um outro tema, que eu não sei se era hora já de trazer ou não, mas, cara, as pessoas vendo essa nossa relação e como ela foi crescendo e se tornando CEO da empresa, elas falam coisas do tipo, cara, como eu quero uma Regis para mim? Então, antes da gente começar aqui a gravar, eu tirei uma foto, fiz um vídeo, na verdade, e postei no Mastermind, no Master, nas mentorias. E aí, não sei se você viu a resposta, já teve gente que falou assim, eu quero uma clone. E aí ficou uma brincadeira, eu quero uma Regis. E, cara, eu acho que as pessoas querem mesmo uma Regis, mas elas não querem pagar o preço de ter uma Regis. Dá pra gente falar disso? Sim. Ao longo desse processo, né, eu fui aprendendo no caminho, mas eu também fui tendo acesso a recursos, né? Eu fui tendo acesso a Você não veio pronto. Existe uma parte inata, mas existe uma parte que precisou se desenvolver, a como parte tudo inata na vida, né? Vem da qualidade de quem você é e do seu espírito, do seu ânimo. Esse lance que você falou da curiosidade, a vontade de aprender e de buscar. Mas essas habilidades você desenvolveu fazendo. E se aconselhando também. Essa é uma parte importante. Exato, né? Tendo acesso a esses recursos para poder fazer. E gente, eu não sei vocês, mas eu sempre aprendi, eu gosto de aprender fazendo. Essa coisa do, vamos estudar e depois a gente aplica, para mim muito complexa, porque eu falo, beleza, eu estudo um pouquinho, mas eu aplico, eu aplico, e eu não paraliso nisso. Então, essa curiosidade, essa vontade de fazer e de querer, tipo, cara, curiosidade mesmo, cara, como é que isso aqui pode ser melhor? Como é que eu dou um toque nisso aqui, né? Eu brinco que receita de bolo é fácil, a gente tem um monte. Mas, cara, é o bolo da vovó que a gente gosta, né? É aquele bolo que tem um toque especial e que, quando a gente não consegue definir, é o amor. Entendeu? Por quê? Porque você personaliza aquilo do teu jeito, né? Então, eu sempre fui muito disso. Cara, eu vou olhar a receita, mas deixa eu ver aqui qual é o elemento que eu consigo trazer e o que eu consigo elaborar e fazer disso melhor. Então, esse processo de eu sei o que eu preciso fazer minimamente, mas eu vou lá e começo a fazer. E aí é um pouco do que você fala, né? É o errar rápido. Isso. Vamos errar rápido porque eu vou aprender. E, gente, não tem crescimento sem bater cabeça, não tem crescimento sem aprendizado. Então, tipo, deu errado? Não, você aprendeu. O como não fazer pode ser, mas você aprendeu. E o próximo vai ser melhor. Né? O problema é quem não aprende. Você sempre foi muito bom nisso de aprender. E, cara, eu não me considero, agora você tá sabendo aí, mas internamente a gente sabe, cara, eu não me considero um líder brilhante, sacou? Tanto que, por muitos anos, eu nunca nem fiz reunião com o time. Isso é legal falar desse lance da blindagem, de como que a gente construiu esse caminho do visionário e o integrador, né? O artista e o administrador. É legal falar disso. Mas, cara, numa coisa eu fui muito bom na minha liderança, na minha visão, que é o permitir o erro. Cara, nunca ninguém na empresa, nesses anos todos, foi punido por um erro, né? Eu vejo que um erro que, por mais que possa gerar prejuízo... Nunca é tempo demais, tá? Não. Mas não, cara, a gente teve um caso específico, inclusive, de um caos no evento que gerou um prejuízo. Sim. Mas a gente sempre abraçou e recebeu isso, porque se algum colaborador gera algo que gera um prejuízo, cara, eu posso entender isso como um prejuízo por si só e desligar, ou eu posso entender aquilo como treinamento que eu paguei para aquele cara que aquilo ali não vai mais errar. Então a gente sempre teve essa visão. Sim. E eu sempre tive esse lance de, cara, deixa errar. E se errar tá tudo bem, cara. A gente arca e tal. Graças a Deus. Caixa sempre ajudou muito. A gente poder errar, cara, é algo muito bom. Eu vejo uma galera empreendendo com a corda no pescoço, com a água no pescoço. Então, qualquer erro é a morte. Cara, aqui a gente, graças a Deus, sempre teve margem. Isso é uma coisa legal de falar também de open doors e essa tranquilidade que permitiu a gente crescer e aprender, né? Vai, fala isso, não falo só eu. Não, mas é isso mesmo. A gente sempre teve esse espaço.
A equipe sempre teve esse espaço e dentro do processo de aprendizado, e eu tive que me experimentar em vários processos, isso realmente fez parte. Eu errei pra caramba, gente. É que assim, aqui a gente tá contando a parte conta as boa, vitórias, né? A gente conta as vitórias, mas teve dor, teve um processo de erro, teve um processo de, caraca, parece que não vai, parece que não é isso, e depois foi lá e a coisa fluiu, e a gente foi fazendo, e a gente continuou. E eu acho que é sobre isso, é sobre continuar. Porque vai ter um momento que você pensa em desistir, vai ter um momento que vai parecer que não vai dar mesmo, mas, cara, segue que uma hora a coisa funciona, com recurso, com buscar, com curiosidade, cara, vamos botar a mão na massa, a coisa vai, né? E eu acho que a gente leva isso até hoje, né? A gente fala, putz, não tá indo, mas vamos continuar tentando. Tenta diferente, vamos fazer outra coisa, vamos fazer aquilo, mais aquilo outro. Uma hora a gente vai achar a resposta. E aí a gente segue muito nesse processo. Eu acho que é muito característico da empresa empreendedora, por si só. Eu brinco que no marketing digital a gente está sempre falando com uma startup, porque a cada ano é uma novidade diferente, é uma mudança da empresa. Ou nasce um braço novo, uma iniciativa nova, um produto novo. É muito eterno, difícil, né? É eterno. É muito difícil a gente chegar num lugar de que, cara, estabilizamos e agora o negócio é só isso aqui e pro resto da vida a gente vai fazer a mesma coisa. Não tem como. E isso me lembra aquela conversa do Maestria, quando você falou, Vitor, e aí como é que vai ser de compensação, de remuneração? Porque, olha, é mais trabalho que eu vou ter. Você lembra disso? Sim. E eu lembro que eu soltei a frase que foi, Reg, essa situação de que é mais trabalho, ela é eterna. Sempre vai ser. E sempre vai ter mais trabalho. E graças a Deus, e que bom que é assim, né? Então, cara, isso foi um momento importante na história, né? Também. Sim. E sempre teve, gente. E cada vez mais. Mas sempre teve. E sempre foram desafios diferentes. E que continue assim, né? E hoje eu entendi, eu acho que pacifiquei muito, né? Porque chega um ponto que é legal, chega um ponto que cansa, e chega um ponto que você, beleza, agora eu entendi como é que é. E como é que o jogo vai funcionar. E aí você meio que relaxa de novo dentro do processo, né? É uma dança, né? É uma dança. E hoje eu já contrato falando isso. Fala, gente, aqui é uma eterna startup. Você vai estar mudando o tempo todo. Do nada. Do nada. A gente decide mudar as coisas, a gente vai fazer. Eu já passei por não sei quantas reestruturas de equipe. E a gente vai continuar buscando até chegar numa ótima, que vai durar um pouco mais, mas não vai ser estável. Isso. Entende? A estabilidade, ela é muito... não contra esse mercado, mas não cabe. Não cabe. Não pelo menos conversa. não a estabilidade que se conhece do mercado formal, vamos dizer assim. Ela é estável por um período. E esse período você aproveita. Depois você tem que se reinventar. E muitos empreendedores acabam se perdendo nisso, porque nesse reinventar é onde ele paralisa e não consegue mais criar. Porque mudou e eu não consegui me adaptar. Então essa adaptabilidade, ela precisa estar muito viva dentro do empreendedor. Poderoso demais, Reg. E, cara, infinitos aprendizados. Acho que a gente chegou a pincelar esse lance de as pessoas querem ter uma Reg, mas não querem pagar o preço. Mas não querem. Vamos falar disso um pouco? Vamos. Então fala. O que é pagar o preço de ter uma Reg, gente? É pagar o preço do desenvolvimento, é pagar o preço do erro, do processo. Deixar o colaborador errar. Deixar o colaborador Isso errar. É importante. Isso é muito importante. Isso me lembrou até que eu estava falando agora há pouco o pessoal aqui, né? Quando a gente vai delegar processos, você tem que deixar... Eu falo, gente, delegar processos é ter trabalho. Não é delegar processo e eu vou ficar bem. Resolveu. Não, delegar processo é ter trabalho, porque a primeira vez não vai dar certo, ele vai errar, ele não vai fazer do jeito que você quer. Até você aprimorar para estar do jeito certo, dá trabalho. Total. Só que depois que você faz, cara, é aquele tempo que você liberou. Então, o preço de ter uma Regis é o preço do erro, é o preço do processo, e por vezes é desgastante, por vezes parece que não vai dar certo, e que você vai conseguir seguir. E, obviamente, investir, porque uma coisa que eu realmente não tem como negar, o quanto que você investiu no meu desenvolvimento. Eu estava pronta, investe, exato. Eu estava pronta para aprender, mas você investiu... Sempre foi uma esponja, né? Exato, eu sempre fui uma esponja, mas você precisou investir para aquilo dali. Cara, eu tô vendo que tá absorvendo isso, então toma mais isso aqui, aprende mais isso aqui. E a gente foi, e como eu tenho muito esse viés de pegar e de fazer, tipo, era sempre muito rápido, aprendi e aplicava, aprendi e aplicava, isso. Aprendi e aplicava. Até porque as contratações de ajuda sempre foram pontuais e específicas pro que a gente queria, né? Exato. E cara, eu preciso tangibilizar um pouco, tá? Pra galera que tá em casa. Cara, você tem coach? Tenho coach. Há quanto tempo?
Há uns 4 ou 5 anos. Coach individual. Ah, coach. Cara, quanto mais ignorante você é, mais você critica coach. Empresas como Microsoft, empresas como IBM, todas usam coach, tudo bem? Se você não tem coach, tem algo de errado seriamente com a sua vida, tudo bem? Então, cara, coaching é uma metodologia que mudou a minha vida e que mudou a vida da Regi também, inclusive como a gente se reencontrou antes de como a gente se conheceu, e a gente tá deixando esse spoiler e você vai gostar. Cara, é importante. Então, coaching é importante. Eu mudei minha vida com coaching, então eu acredito nesse processo. Eu acredito nessa linguagem, eu acredito nessa comunicação, e eu nunca vi ninguém letrado o suficiente falando mal de coaching, só para fazer esse adendo. Então, cara, a coach, ela ajuda a pensar, faz perguntas provocadoras, ajuda a balizar algumas coisas. Cara, consegue dirimir conflitos, porque vale dizer, a gente teve vários nesses anos, e eu espero que a gente ainda tenha tantos outros, porque... De novo, a gente só tá contando a parte boa, né? E é muito importante poder ter alguém, cara, até para uma arbitragem, cara, para uma tomada de decisão. E a coach que a gente tem é no Brasil, mas a gente fez contratações internacionais também. Sim. A gente investiu em mentoria de gestão. Sim. E de relacionamento COO, CEO, e essa troca, né? Cara, foram quantos anos de relacionamento com a Eni? Uns 4. Cara, 4 anos. 4 então, anos. Um investimento substancial. Acredito que chega a 6 dígitos em reais. Sim. Então, Sim. mais de 100 mil reais só nesse processo. Cara, considerando o valor do dólar hoje, com certeza. Sim. Cara, eventos. Cara, vamos fazer eventos? Sim, vamos contratar, então, o melhor acompanhamento do mundo de eventos, cara. E aí a gente foi pra Barry. E quanto que a gente investiu só nisso também? Também. Chega, mais de 10, na época, mais de 10 mil dólares e depois renovamos. Só que por ano, a gente vezes. está no quarto ano. Por aí. Então, cara, 30 mil dólares. Então, cara, o que eu posso afirmar é o seguinte: tem uma grande chance de eu ter investido mais no treinamento da Regis do que você já investiu no seu treinamento. Eu vou falar de novo. Tem uma grande chance da minha empresa ter investido no treinamento específico da Regis mais do que você investiu no seu treinamento. Uma grande chance. Beleza? E por que eu falo isso? Porque lá na mentoria todo mundo fala, eu queria uma Regis, queria uma Regis. Queria mesmo? Você não é tão bom quanto a Regis. Você não investe em você o quanto eu invisto na Regis. Exato. Então, se você não consegue dar conta, imagina ter alguém que vai dar conta. Não vai conseguir, cara, se não pagar o preço. Exato. Faz sentido? Total. E é exatamente isso. As pessoas, elas não querem pagar para se desenvolver. Isso. Né? E muito menos pagar para desenvolver o outro. Então, para pagar para desenvolver o outro é algo completamente total fora da realidade, né? Da maioria das empresas. Uma das coisas que quando você também se deu conta de, cara, eu tô investindo e não só em mim, né? Mas eu tô podendo investir em outra pessoa. Isso dá um salto em várias coisas. Então... E tem a frase que eu não sei de quem é, mas que é a frase máxima, né? Porque deve estar passando na sua cabeça, né? Mas e se eu invisto tanto no colaborador e aí ele vai embora? Sai caro, né? Mas sai mais caro não investir e ele ficar. É exatamente isso. É exatamente isso. Então eu sempre investi sem medo e cara, eu acredito nisso. E a gente vive isso até hoje, enfim, você está falando de mim, mas isso é uma coisa que se replica para a empresa como um todo. Para o resto do time também. A gente investe muito em treinamento e desenvolvimento e, sim, às vezes as pessoas vão embora e é ruim, é um saco, mas é parte da vida. Tá tudo bem. Pelo menos o que a gente fala, né? Pelo menos que no tempo que ela esteve com a gente, que ela tenha sido o melhor que ela pôde ser ali dentro do processo, porque a gente investiu nela e a gente fez a nossa parte. Isso, e isso aconteceu hoje, tá? A gente tem uma SDR no time e hoje a gente está gravando de quarta. E abrindo um pouco aqui os processos de gestão aqui, de tocar a empresa. Cara, quarta é dia de VD Responde. Sabe a caixinha que eu boto lá no Instagram para todo mundo? Quarta-feira eu coloco dentro do time. E aí todo mundo pode me fazer a pergunta que quiser. E aí tinha uma SDR lá que perguntou, cara, o que você acredita de bom no meu processo como SDR? O que você acha que eu devo fazer? E, cara, eu não sou SDR, então não sou especialista nisso. Mas o que eu falei pra ela foi, cara, se fosse SDR, eu ia assistir todos os conteúdos sobre isso no YouTube. Eu ia ver no Brasil quem é que tá falando sobre isso, quem é que tá liderando esse movimento, né? E eu ia ver os 3 melhores, acompanhar de perto, ver qual que eu mais identifico, e eu ia comprar o programa pra mim. E se você não puder comprar, eu nem sei quanto que eu te pago, né? Então pede pro seu líder pagar. E se ele não puder pagar, fala comigo que eu pago. Mas, cara, a gente paga, a gente investe mesmo na galera lá de matéria de treinamento. Cara, é infinito. E pelo menos na minha cabeça é infinito, né? Não é tão infinito. No papel, o papel dela é não me deixar saber qual que é o limite, sacou? Ontem mesmo, não falei pra comprar um negócio de $1.000 e um outro negócio de R$2.000, não foi? Foi. Ontem. E só ontem. E assim, eu vejo uma coisa
comprar. Então, tem um limite, tem um orçamento que ela que sabe, eu não sei. Você é um excelente vendedor, porque você é um excelente comprador. Você é o cliente que você atrai, cara. Se eu vejo uma coisa, cara, que tem algum sentido, tem alguma chance de ter ali uma frase que vai ajudar a gente, cara, eu vou comprar. Eu sou fruto disso, cara. E é engraçado que você às vezes pede pra eu entrar na escola pra não deixar você comprar. Quer entrar no quê? Entra comigo e não deixa eu comprar. Exato. Ela me protege também. Essa relação também, CEO é muito poderosa. Porque eu falo, cara, eu tenho essa ligação e bicho, eu preciso que você me proteja. Cara, se não fizer sentido, cara, não me deixa comprar. E às vezes eu entro numa ligação e cara... Se o cara falar coisas que fazem sentido ali pra mim, eu vou querer comprar. Só que aí a gente criou esse combinado de, cara, eu não compro nada sem passar pela minha CEO. E é verdade. E ao mesmo tempo é uma proteção pra gente aqui, senão... Senão as coisas poderiam ser diferentes, né? Eu acredito que sim, cara. Ô Regis, dá uma pincelada no lance do Open Doors Numbers, porque sempre que eu faço um podcast, eu tenho duas intenções, né? Eu tenho a intenção de quem tá escutando conheça uma pessoa incrível, e é você, e eu tenho a intenção de que eles saiam desse episódio, não só conhecendo uma história muito legal, mas com algumas coisas práticas, para eles implementarem, mudarem a vida e o negócio deles. E, cara, uma das coisas que eu acredito que vão tirar desse episódio é o tal do conceito do Open Doors. Open Doors, assim, desde que eu entrei na empresa, a empresa sempre foi muito saudável financeiramente, né? E por quê? Porque a gente sempre gastou menos do que a gente recebia. E isso fez com que a gente tivesse uma reserva e que hoje a gente consegue contabilizar em Open Doors. O que significa isso, né? É o número de meses que a gente pode não faturar e ainda assim conseguir pagar todas as contas, todo o nosso custo fixo, minimamente mantendo a equipe e o que for necessário ali dentro desse processo. A operação mínima. Open Doors vem do inglês portas abertas. Sim. Existem empresas que, se ficarem um mês sem faturar, fecham as portas. Então esse número é Open Doors, em outras palavras, é quantos meses, se você for proibido de faturar, sua atividade foi proibida, você não pode faturar mais. Quantos meses você consegue manter suas portas abertas? E para muita gente isso aconteceu na pandemia, né? E Sim. Hoje a gente tem um Open Doors de 11, quase 12 meses, né? Ele oscila ali, às vezes a gente chega no 12, às vezes vai para o 11, mas a gente tem praticamente um ano ali de garantia de que a gente pode não faturar e a gente ainda assim consegue manter a equipe. É claro que isso é uma visão de calamidade, né? Aconteceu alguma coisa. Não é que vamos passar 12 meses sem faturar. Mas, olhando em termos de gestão, isso é um termômetro. Total. Por quê? Se esse meu Open Doors começa a ficar menor, começa a ficar pequeno, né? Ele vai reduzindo, significa que a minha operação está apresentando problemas. E se eu não cuidar, eu perco essa reserva, o que obviamente perde toda a habilidade que a gente tem de errar, de treinar, de desenvolver, de criar os testes do processo. Então, ele é um termômetro extremamente importante. A gente está o tempo todo de olho nele. O tempo todo, mas tem um ano. Ok, ele tem um ano. E aí, de vez em quando, ele oscila para 11 Nunca vai ser mais do que... Só para explicar isso. Nunca vai ser mais do que 12. Por quê? Cara, 12 já é uma postura muito conservadora. Muito. Se você pegar grandes empresas, cara... A média é 6. A média não é 6, não. Porque eles não têm, cara. Não, a verdade, média nem tem. Tá, não é a média, de desculpa. Quem tem. Não, a indicação é que sejam 6, né? Por quê? O que isso quer dizer também? Parece que é muito bom, né? Mas isso quer dizer também que a gente está menos alavancado do que poderia, certo? Então, se a gente tem mais do que 12 meses, a gente vai distribuir lucro, a gente vai investir em alguma coisa. Não tem por que ter mais do que 12 meses em caixa. Não tem por quê. Então, essa é uma postura, porque, gente, eu pareço ser um empreendedor bonzão que vai lá e inova. Eu sou cagão, pô. A verdade é essa. Então, eu criei um negócio, cara, que sim, depende de mim. É um negócio que o valuation é altamente questionável sem eu estar dentro, né? Se alguém quiser comprar uma empresa sem mim, é meio doido. E se tentar comprar comigo, não vai levar, porque eu não tô à venda. E acabou. Então, o equity... Cara, falo pra eles ou não falo? Cara, existem empresas que têm equity. Provavelmente não é a sua. E se você vende mentorias na internet, cara, tem uma grande chance de que talvez você nunca venda a sua empresa. Então, ao invés de fazer o modo startup que a galera faz, que é ficar 2, 4 anos tentando alavancar algo para que tenha valor de mercado, para que então você, em um evento de liquidez, você consiga ser pago um valor geracional que vai resolver sua vida, mas o preço para isso, se isso der certo, o preço para isso é ficar 2, 4, às vezes mais, 5 anos, vivendo uma vida pesada pra caramba e ganhando muito pouco, para talvez ter um evento de liquidez e aí resolver a sua vida, mas talvez não aconteça, o que é muito mais provável. Cara, esse é um formato de vida que eu respeito
Eu tenho alguns amigos que seguiram para esse caminho, alguns deram certo. Eu tenho um cliente meu, o Carmona, cara, ele levou a empresa dele para um movimento de liquidez e ele chegou a fazer o IPO na Nasdaq. Então ele teve um evento de liquidez incrível. Cara, o Robson, que tá no Mastermind, cara, vendeu a Rocket City. Mas assim, para cada um desses que deu certo, e que bom que eu tenho eles por perto e que eu posso mentorar essa galera, para cada um deles que deu certo, cara, são milhares que deram errado. Então o que eu sempre acreditei? Eu não vou contar com isso. Eu vou contar com construir uma vida que hoje faça sentido para mim. E que hoje eu possa viver uma vida incrível. E foi isso que eu escolhi para mim. Mas considerando que a minha empresa, então, não está sendo desenhada para ser vendida e não está, eu preciso ter algumas garantias e seguranças para eu ficar tranquilo e de boa. E uma delas é essa, eu criei esses 12 meses. Então a gente oscila entre 12 e 11, 12 e 11. A gente está entre 12 e 11 há quantos anos? Há muitos anos, há uns 4, 5 anos, pelo menos. Então, o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho isso caixa... porque foi quando a gente começou a medir. Então, assim, possivelmente até estava antes. Isso. Mas a gente começou a medir nessa época e aí a gente sempre teve esses. E essa é uma prática poderosa. Então, se eu tenho mais de 12 meses, eu vou distribuir lucro, ou eu vou investir em alguma coisa. Se eu tenho menos de 11, eu tenho que cuidar para voltar para os 12. Eu nunca bato nos 12, se bater eu resolvo, e eu não quero descer de 11. Mas ainda assim, se eu descer de 11, que é um grande alarme, mas nunca aconteceu, pelo menos não que eu lembre, cara, eu tô seguro 1 ano sem faturar nada, entende? E isso, gente, é na minha pessoa jurídica. É importante você, talvez antes até da jurídica, você se calçar na física. É o que o pessoal chama de reserva de emergência, né? Eu não sou influenciador de finanças, não, mas ou de inteligência ou de educação financeira, inclusive mentoro alguns que são, mas, cara, você tem que se cuidar, principalmente se você for autônomo, se você tem uma empresa que depende de você, como a minha depende de mim, cara, você tem que ter uma reserva na física que te garanta por alguns meses. Você tem que ter o teu Open Doors físico. Então, se você tirar uma coisa desse episódio, que seja isso, de construir a sua reserva, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Porque é isso, inclusive, que vai te dar tranquilidade para você conseguir alavancar, né? Exato. Então, hoje... Nada é tão crítico que a gente não consiga resolver. É óbvio que a gente olha para qualquer oscilação ali como um problema, mas um problema a ser resolvido dentro de um colchão, dentro de uma folga do que a gente tem. Sim. E isso faz com que a gestão se torne também muito mais fluida, né? A gente tem nossas métricas e as nossas metas, mas a gente sabe que se não bater, tipo, não é o fim do mundo. Isso. A gente sempre lembra de calçar e resguardar até os funcionários de que, gente, se der tudo errado, tá tudo bem. Isso. Todo mundo lá sabe, tem um discurso que a gente fala, cara, a gente tem 1 ano para pagar você se tudo der errado. Então você não vai ser demitido por nada disso, de oscilação do mercado. A única forma do cara ser desligado é se ele não estiver performando. Não, e não é por causa de caixa. E isso foi muito bom, porque na época da pandemia, para você ver, a gente já tinha isso na pandemia, a gente não mandou embora e a gente ainda garantiu alguns fornecedores, porque a gente tinha um caixa bom e a gente pôde prover, né? A gente pôde cuidar de pessoas que trabalhavam com a gente de forma pontual, mas a gente tinha evento para acontecer e o evento Maestria, a gente pagou todo o evento, mesmo sabendo que ele não ia acontecer, porque a gente tinha essa flexibilidade de caixa. A gente pôde garantir que os funcionários que estavam com a gente na época, que ninguém ia ser demitido. A gente, obviamente, não tinha noção do que aconteceria com a empresa, e para a gente a pandemia foi um período de crescimento, mas para tantas outras pessoas foi período de quebrar. E a gente garantiu que algumas dessas pessoas não quebrassem. E isso também foi muito bom porque a gente tinha o Open Doors, porque a gente sabia que a gente tinha reserva suficiente para passar por esse período ileso, por assim dizer, né? Eu acredito que esse conforto aí faz com que a gente consiga navegar em mares que são incertos e caudalosos com uma tranquilidade que, cara, eu acho que sem essa tranquilidade eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço, né? Sim. Muito poderoso essa tranquilidade, né? Primeiro Deus e depois essa tranquilidade. Eu não me pauto ou me baseio no dinheiro, não é ali que está a minha segurança. Está em Deus. Só que ter esse Open Doors me facilita muito a vida, né? Com certeza. Porque no final das contas tudo é isso, né? A gente vive no mundo capitalista, a gente depende disso, o dinheiro é a moeda de troca, é a forma como a gente se relaciona com o mundo, então não dá para tirar o olho da bola mesmo. A gente confiando que está tudo certo, a gente faz o processo, mas a gente cuida. E é por isso que eu tô falando, assim, mesmo nos meses que são mais desafiadores, a gente sabe que, cara, não posso deixar a peteca cair. O colchão, ele existe, mas ele existe para não ser usado. Isso. E isso é uma coisa que é muito curioso, né, quando eu converso com o nosso financeiro, né? A gente tem dó de toda vez que a gente precisa acessar esse recurso, porque, cara, e aí você até fala, mas ele tá lá para mexer. Não é para mexer. A mentalidade que a gente tem é que não é para mexer.
É para ficar lá, estável, estático. Por quê? Porque a gente só vai mexer... Estático não, né? Vale dizer também, estático não, porque ele está rendendo, né? multiplicando. Mas a ideia, assim, a premissa que a gente tem é como se não existisse, porque a gente não quer mexer. E isso é muito poderoso, porque assim, não é um recurso que, se eu precisar, eu vou lá e pego. Não é. Porque se for isso, não é o colchão que você está criando. Porque aí qualquer necessidadezinha, você acha que pode pegar. E no nosso caso, não. Quando a gente pega, não. Agora aqui a gente entendeu que foi um investimento necessário, a gente vai pegar. E a gente pega assim, vamos ter que repor no próximo mês. Claro. Então, temos que achar um caminho para repor. Então, é importante ter esse olhar também. Não é criar e, beleza, quando precisa vai lá e usa e depois eu vou lá. Oba-oba, né? Não, é cuidado mesmo, sabe? Ele é feito para não ser usado. Ele é feito para estar ali e te garantir que... É a margem que permite a gente fluir, cara, de Exato. forma leve. E cara, eu fico pensando sempre em quem tá em casa, Regi. Talvez isso seja muito fora da sua realidade, cara. Mas eu comecei com 0 open doors, tanto na física quanto na jurídica. E aí eu consegui 1 mês de open doors. Aí depois 2, aí depois 3. Não coloca como meta os 12, se você nunca nem ouviu falar nesse termo, não é? Mas dá uma olhada na sua realidade de hoje e vê se não consegue separar isso, cara. Mira no primeiro mês. No segundo mês, você vai ter 1 mês e pouquinho, porque aquele primeiro mês já rendeu. Então, é muito poderoso, cara, quando você usa isso a seu favor. E lembra, na física também. É na física e na jurídica. Os 2 protegidos. Isso é muito poderoso para você poder... Isso garante o empreender, né? É. E os desafios que você vai passar no Que já processo. é a atividade mais arriscada do mundo, empreender. E dito isso, eu quero reconhecer você, Regi. Não só pelo que você desempenha aqui na VD, que é a minha empresa, mas por ter escolhido empreender também. Conta pra galera que você ganhou placa também, que você também empreende. Ganhei. E conta desse lado, porque eu quero que as pessoas conheçam você por esse lado também. E ó, nada de assediar a Regi, tá bom? Eu não abro mão dela, eu faço questão dela. Mas, ao mesmo tempo, para mim, mais importante é que ela seja feliz e que seja livre. E esse é um ponto muito importante, cara. Eu tenho dificuldade para trabalhar para alguém, não é? A gente já vai falar de como a gente se conheceu, mas, cara, eu sou um embaixador da liberdade. Eu acredito que as pessoas têm que ter liberdade financeira, geográfica e de tempo. E enquanto a minha empresa for um espaço para a pessoa crescer e conseguir se desenvolver nisso, cara, muito que bem. A partir do momento que passa a ser um limitador, cara, eu sou o primeiro a incentivar a pessoa a ir. Então, desde lá atrás, quando a Regis começou a estudar eventos e atuar nos meus eventos, houve essa possibilidade dela complementar a receita, complementar a renda dela, fazendo eventos para os meus clientes. E eu lembro de um exato momento, Regis, quando uma cliente virou para mim, a Dani. Ela virou para mim e falou assim, cara, eu queria muito que a Regis me ajudasse e tal, mas ela tá aí, eu posso contratar ela? Porque a galera tem esse cuidado, esse zelo, Sim. né? A gente tem uma relação muito próxima com os clientes. E eu falei, claro que sim, vambora, vai fazer, porque é muito bom. Só que ao mesmo tempo, posso dividir isso do Mixed Feelings? Cara, eu tive Mixed Feelings, porque teve vez dela estar num evento e deixar a bola cair aqui dentro. E, cara, foi difícil na minha cabeça, né, criar isso. Então, fala desse lance da liberdade aí, como é que a gente constrói, Regi? Cara, a gente construiu isso meio que testando, né, e fazendo. Então, você sim abriu para eu fazer, e eu comecei a fazer, e eu comecei a gostar, e a coisa começou a fluir. E essa empresa de eventos, a gente já fiz 7 dígitos. Então, por isso, sim, eu tenho a plaquinha. E foi um bichinho que me picou e que, cara, eu vi o quanto que é possível, né? Aquela coisa da força da criação, né? E a gente começou a criar. E quando você falou, né? Tipo, olha, você pode fazer lá, mas você não pode deixar cair aqui. Isso. E, em geral, não foram muitas vezes que isso aconteceu, porque eu aprendo foi bem icônico e foi lá atrás. Foi lá atrás, 2017, né? Não é? Ou 18. E aí você falou assim, Talvez cara... 19, não. Eu não sei. Eu sou ruim com isso de data. Eu acho que 19. Pode ser. Foi 19, eu acho. Pode ser. E aí você falou pra mim assim, cara, vamos criar um meio então de que você possa fazer isso e que eu tô junto com você e que a gente esteja do mesmo junto, lado, né? sempre. Né? A gente esteja sempre do mesmo lado, que seja bom pra você, mas que seja bom pra mim também. E que se um dia essa coisa de eventos, cara, for o caminho, cara, a gente faz junto.
E foi ali que a gente criou algo que foi crescendo e que foi potencializando, né? Então, foi dentro ali das oportunidades dos próprios clientes que conheciam um pouco do que eu fazia, que me conheciam, que conheciam você e que começaram a buscar, tipo, cara, eu preciso dessa solução e vamos lá, e me ajuda. E realmente a coisa tomou uma proporção que nem eu esperava, assim. Hoje já são mais de 30 milhões faturados em pitches de vendas, né? A minha empresa já aí por 2 anos consecutivos batendo 7 dígitos, prestando esse tipo de serviço, enlouquecendo um pouquinho no caminho, porque faz parte, né? Mas se você conseguisse fazer tudo isso sem enlouquecer, aí seria uma quarta empresa. Aí seria uma quarta empresa. Tem a empresa de evento, tem a empresa de gestão, e aí teria uma quarta empresa do milagre, de como fazer isso sem pirar, porque saber fazer pirando, você tá conseguindo. Eu tô conseguindo, mas sem pirar, tem outros 7 dígitos andando aí. Tem outros 7 dígitos, e se tiver alguém fazendo, me procure, porque eu quero saber como que é. Bom. Então, dali surgiu a empresa de eventos, né? E esse lugar de conhecer novos negócios, e é muito curioso, né? Porque, às vezes, o que limita as pessoas de ver é que esse olhar que eu acabo tendo de outros negócios também agrega naquilo que a gente está construindo aqui. Então, sim, eu comecei com muitas vezes clientes nossos que eu pude entender mais profundamente, que a gente pôde criar processos ali para entregar coisas diferentes, ao mesmo tempo que, cara, ele está fazendo um negócio que é diferente, que serve aqui também. Então, essa coisa do eu ser a esponja, pega daqui, joga ali, isso aqui, eu vi aquilo ali, então isso aqui funciona aqui. E aí a gente vai jogando, isso vai me tornando cada vez melhor também no processo, isso me desenvolve. Então, é uma construção que, cara, age infinito quando a gente olha desse jeito, né? Porque ela só vai crescendo. E aí, depois disso, paralelo a isso, ficou muito a história do eu também quero uma Regis, né? E aí tem a coisa do você não investe, mas aí você falou assim, cara, você não investe, mas agora eu vou fazer um desafio. E eu lembro da vez que isso aconteceu, eu tava na época foi na pandemia, eu tava com Covid, né? E aí você falou, Regis, acho que é a hora, vamos lá. Ajuda eles a terem uma Regis e vamos descobrir como é que a gente faz para fazer isso. E foi quando eu abri a minha mentoria e você nomeou, né, Escola de Regis. Regis virou um cargo, gente. Regis não sou só eu. Regis é quase que um alter ego da coisa e se intitulou. Na época, COO não era um nome que a gente conhecia. Não, eu nem te chamava assim também, era Regis. Na verdade, quando a gente descobriu, eu falei, que nome bonito, vamos botar esse nome. Nem sei se foi uma boa ideia chamar disso aí. Eu também nem acho que é uma boa ideia, eu nem acho... Eu, às vezes, tenho dúvida. Será que eu sou CEO mesmo, né? Você é Regis. Eu sou a Regis, entende? E aí nasceu a Escola de Regis. E aí eu expliquei, falei, gente, quem aqui tem uma Regis? Ou alguém que você quer treinar para ser esse ponto de suporte, cara, de estrutura que vai te ajudar a crescer de uma forma segura e que vai cuidar do que você não quer cuidar e que vai te permitir ser você. Porque tem muita gente que tem esse perfil artista, que é o visionário, que precisa de alguém que seja um integrador, que vai botar a mão na massa e tornar possível, tornar real as coisas que você pensa, né? E vários levantaram o braço. E aí eu falei, cara, se você não tem uma Regis, cuidado, porque você é a sua Regis. Isso é uma coisa muito perigosa. Então eu vendi essa big idea, né, de que você precisa de uma Regis. Se você não tem uma Regis, você é a sua própria Regis, que isso é perigoso. Então você tem que ter sua Regis, ou treinar sua Regis, ou buscar sua Regis. E que tal se a minha Regis treinar a sua Regis? E aí nasceu a Escola de Regis. E em um evento a gente fez 6 dígitos. Foi. Em um evento online. Múltiplos 6 dígitos, né? Diga-se de passagem. Em uma abertura ali e sem, cara, CPL, sem nada. Foi sem nada. Um convite, foi uma conversa como essa, um botão de aplicação. Cara, múltiplos 6 dígitos de um dia para o outro e nasceu a Escola de Regis, né? Nasceu a Escola de Regis. Porque e treinou muitas Regis, né? Sim, porque todo empreendedor ele começa solitário e normalmente vai ter alguém que vai estar ajudando ele muito no processo, né? Nesse processo inicial. Então, todo mundo tinha essa pessoa que queria desenvolver, que sabia que, funcionava ali. Então, cara, quem sabe ela é a sua Regis? Vamos testar, desenvolve, treina, investe como eu investi. Então, fez muito sentido ali para o pessoal na época e dali surgiu esse meu olhar de gestão mais alavancado, né? Mas de tipo, cara, eu posso olhar para outros negócios também e contribuir com gestão. E aí hoje eu falei para você, né? O evento ele é uma porta de entrada para eu olhar a gestão, porque ele é um iniciozinho do processo ali, mas eu preciso olhar para o negócio todo. E muitas vezes a gente vai identificando esses gargalos, né? E a gestão acaba sendo muito inerente disso, faz parte disso, né? Total. E o que eu tenho pensado aqui, enquanto a gente está conduzindo esse episódio, é que
Cara, eu tenho amigos CEOs, inclusive de empresas que faturam muito mais do que eu, que têm muito mais experiência do que eu e que sabem da nossa história. E, cara, eles acham que eu cometi um erro. E que talvez você na sua empresa, se tivesse alguém com essa iniciativa empreendedora, você talvez cortasse as asas. E, cara, talvez, do ponto de vista de negócio para a VD, seria melhor ter você ali exclusivo, interna. Só que, cara, para você, a sua vida tem que ser maior do que a minha empresa. E a coisa esquisita que eu tenho na minha forma de ser é que, para mim, a sua vida tem que ser maior do que a minha empresa também. Eu sei que tem empreendedores que têm um certo nível de sociopatia e que conseguem... Eles falam coisas do tipo, fazer o seu sonho ser tão grande que caiba o de todo mundo, né? Cara, não é o que eu vejo na maioria das vezes. Eu vejo sonhos sendo limitados, possibilidades sendo cortadas, com um falso senso de controle e segurança. E eu posso estar errando do ponto de vista empresarial, das escolas, mas eu tô ok de errar sim. Porque o meu compromisso, cara, não é nem com a minha empresa, meu compromisso é com a verdade, meu compromisso é com a liberdade. Então eu fiz o que eu achei certo. Então, eu não sei o futuro, eu não sei como vai ser, mas me pareceu fazer muito mais sentido, inclusive para os meus clientes. Cara, o que é melhor para o meu cliente? Ele poder contar com a ajuda que vem de casa, de alguém que está fazendo com os mesmos processos, sistemas, ou ter que se aventurar no mercado e cair na mão de um monte de gente falcatrua que tem. Então eu pensei, cara, a gente fazendo essa, como é que eu chamo disso? Parceria, fazendo esse negócio juntos, cara, é o melhor para mim, para você, para o mercado, para o cliente, cara, melhor para o mundo. Então, me parece fazer sentido. E se um dia, ou a empresa de gestão, ou a empresa de eventos, ou as duas ficar grande o suficiente a ponto da gente seguir empreendendo só nelas e você sair da opção, da posição de CEO da empresa, cara, vai ter o meu aval, vai ter a minha bênção, porque eu quero que você voe e que não tenha limite. Eu não quero que você se limite a VD. Quem sabe, por que não? A empresa de gestão, nossa, possa ser maior do que a VD minha. A empresa de eventos, nossa, ser maior do que a VD minha. Faz sentido? Sim, total. Só que eu sei que é um... Eu não sabia que a gente ainda não conseguiu achar a resposta exata. É porque a gente está vivendo. É. Então é muito mais fácil contar a história que foi do que a história que vai ser. E legal a nossa coragem de falar disso aqui. E que essa história, de alguma forma, inspire você. Então, Regis, eu quero... Antes de falar de como a gente se conheceu, eu quero agradecer e reconhecer você por tudo que você fez até hoje na VD. Eu espero que você continue fazendo por muito tempo, mas se for por mais um dia, cara, eu quero que você saiba que valeu e que eu sou muito grato por isso. Quando você entrou na empresa, eu era um menino e sabia para onde ia, no sentido de que eu sempre quis fazer o bem, mas não sabia exatamente como ia. E nesses 7 anos que a gente está junto, a gente construiu muita coisa. A empresa foi de 1 milhão para 2, 2 para 4, 4 para 20, num curtíssimo espaço de tempo. A gente foi de 4 colaboradores para 20 colaboradores. E, cara, o melhor é essa sensação de que tudo isso é só o começo, cara. Só o começo. Não sei no formato que vai ser, mas eu quero deixar registrado aqui que, primeiro Deus, sempre, mas que dentro da minha empresa, cara, eu não conseguiria fazer as coisas que eu fiz, na forma que eu fiz, na velocidade que eu fiz, com a tranquilidade que eu fiz, se não fosse você. Então, muito obrigado por tudo que a gente construiu. E a coisa fica só mais louca quando a gente pensa como que a gente se conheceu. Você pode contar, então? Nossa, gente, essa é a história gatilho, né, que agora vai vir no final. Mas a gente se conheceu em 2009. Ou seja, a gente está gravando em 2025. Isso tem, então, 15 anos? 16, não sei fazer conta. 16. 16 anos, meu 16. Deus. Talvez por uma questão de meses ali, 15, mas 16 anos. Eu até fiz a conta errada, porque eu fiz 24 na minha cabeça. Mas 16 anos. Em 2009, e de fato um menino, né? Aí mais menino Aí ainda, mais tinha 20 menino poucos ainda. anos, um sonhador. E, gente, eu pareço novinha, mas eu sou mais velha que o Vitor um pouquinho, mas é bem pouquinho. Eu tenho... Você vai falar a sua idade? Posso falar? Eu tenho 38. Eu tenho 42. E... Em na 2025, época, estamos gravando 2025, junho de 2025. Junho de 2025. Quando sair, eu já vou ter 39. E eu já vou ter 43. Pronto. Porque a gente faz aniversário pertinho, né? Pois é. E aí, em 2009, a gente se conheceu. E, na época, eu gerenciava um escritório de advocacia, né? Gerenciava administrativamente. Eu tomava conta de tudo lá, de todas as áreas e tal, e dos advogados e dos estagiários. E o Vitor foi o meu estagiário de direito. E, gente...
Que época, meu Deus do céu. E aí o que é muito curioso nesse processo, que essa coisa de eu ser a esponja, né? Eu também entendia de direito na época, né? Fazia contratos, fazia as coisas e tal. E fiquei, obviamente, responsável ali por cuidar e assessorar os estagiários dentro dos processos dele. E aí veio aquele menino rebelde, querendo a facilidade, né? Porque Vitor não queria cumprir processos, não queria seguir. Preencher timesheet, preencher folha de debit, Meu Deus. E eu era a pessoa que tinha que ser a responsável por fazer os processos acontecerem, né? O escritório ele era uma filial, então ele já existia em São Paulo na época, esse escritório abriu no Rio. Então, a gente pegou todos os processos que já funcionavam lá e eu era responsável por implementar e garantir a execução deles aqui no escritório do Rio. E aí recebo um estagiário muito rebelde que não quer fazer nada do que tem que ser feito. E o legal... Calma aí. Quase. Vou me defender. Eu dava resultado, eu resolvia. Resolvia. Só que, para resolver... Não queria aderir ao processo. Isso. Então, para resolver, eu tinha que ir no tribunal e pegar um táxi. Só que aí eu pagava o táxi, dava R$20. Só que para eu pegar meus R$20 de volta, eu tinha que preencher uma folha e anexar um papel que o taxista tinha que me dar, só se eu pedisse para ele no final da corrida. Só que eu tinha que resolver, então eu resolvia. Só que o meio do caminho, anotar o negócio... Irmão, aí eu ficava sem o dinheiro do táxi, entendeu? Aí eu tinha que trabalhar no processo e resolver uma coisa. Eu trabalhava e resolvia. Só que pra gente poder cobrar o cliente, eu tinha que lançar no timesheet de que horas até que horas eu trabalhei em cada... Irmão, não vou. Eu já não ia. E aí você começou a ficar meio pobre no processo, né? Porque estagiário já R$300 em xerox de processo. Cadê a notinha? Eu falei, sei lá de notinha, mas tá aqui a xerox. Isso aqui não tem como aparecer aqui. Sacou? E não me pagava. Beleza. Aí eu, enfim, E eu lembro disso porque existia uma pequena tolerância. Então, beleza, eu vou passar isso aqui, mas o próximo você tem que trazer. Eu era muito rebelde. Só que ele não trazia nunca. E aí eu lembro dessa história das xerox, que ele ficou bravo comigo, porque eu falei, eu não vou pagar esse. Eu falei, cara, já foram várias vezes que você fez, eu não vou pagar. Mas o resultado tava ali, entendeu? Enfim. Então, sim, gente, eu fui estagiário da Regis, ela foi a minha chefe. E quando a minha empresa começou a ter algum formato ali, e eu seguia sendo aquele cara rebelde, e aquele cara sonhador, aquele cara que quer mudar o mundo, cara, mas que não quer preencher a folhinha de como mudou o mundo, eu pensei, cara, eu vou contratar ela aqui, na época a brincadeira era para ser minha chefe aqui dentro, para ter algum tipo de ordem nesse caos, né? E, cara, deu muito certo, né? Não é minha chefe nada, mas na época foi o pensamento que eu tive. Você gostava de acreditar que sim, né? Vai trazer ordem pro meu caos, e trouxe. Eu sou muito grato por isso. E é muito legal a visão que você teve de mim na época, né? Porque pode parecer uma coisa simples e uma conversa não seria uma contratação óbvia, né? Não seria uma contratação óbvia, mas exatamente, você acabou tendo que aderir ao processo, porque você sabia que tinha alguém que estava zelando por aquilo. E aquilo virou uma referência para você. Então... A gente trabalhou junto em 2009, ali cerca de um ano e pouco, não foi nem muito tempo, né? Mas a gente ficou junto ali naquele período e a gente se reencontrou depois. No evento do Jerônimo Temel, de coaching. De coaching. Eu tinha feito a formação Vitória, de coaching em Vitória e estava começando meus primeiros passos no digital como empreendedora. Queria pro digital. E eu fiz o Profissão Coach da turma 2 do Jerônimo. Meu Deus! E eu fui convidada para o Mastermind, que ele estava abrindo na época, a primeira turma do Mastermind. Nem era Zenith ainda o nome. Não, por conta de um depoimento que eu dei. Uau. E aí eu fui convidada e nesse evento a gente se reencontrou. Porque eu fui palestrar. Porque você foi palestrar. Meu Deus do céu. E ali a gente se reencontrou, era o quê? 2014, 2015. 2015, eu acho. Ali a gente se reencontrou, então a gente voltou a manter contato esporádico ali. E meu negócio começou em 2012. Então, 13, 14, 15, eu estava nos meus primeiros 3 anos. Eu não fazia 7 dígitos ainda, provavelmente. E o que eu acho legal é que, até em respeito a essa coisa da liberdade, você sempre me perguntava, como é que você tá? E eu falava, tá empregada, não tá em algum lugar? Não, tô empreendendo. Tá, mas você tá gostando? Você quer continuar fazendo isso? Tá feliz? E foram anos nessa, uma vez por ano. Era uma vez por ano, era. Porque do meu lado de cá, essa parte da história ela não sabe, do meu lado de cá eu segui empreendendo. Nós pensávamos, cara, eu preciso de mais estrutura, cara, eu preciso de um respaldo, eu preciso de algum tipo de ordem aqui. Cara,
quem pode me ajudar? Pô, e a Regis? Será que a Regis tá empregada? E aí eu mandava uma mensagem. E aí, Regis, tá trabalhando? Tá feliz? E aí era muito engraçado que eu brinco que a gente Foram anos, né? Nessa dança. A gente ficou nessa dança anos. Porque ele falava sem falar. E às vezes ele falava assim, pô, tô precisando. Mas não tinha coragem de chegar e... Não quero tirar. Ele, você chegou a falar uma vez. Não queria mesmo tirar. Não quero e acho que nem podia. Não tinha grana pra pagar assim pra tirar. Né? Vocês não sabem quanto essa mulher custa. Faz 7 dígitos no ano. Imagina quanto que você não tá ligado. Ai. Então foi isso, foi uma dança que a gente fez durante um tempo ali, até que um dia você falou, cara, Regis, agora é sério, vamos conversar. E foi muito curioso, porque quando em 2017 você me chamou para conversar, você chegou e falou, e aí, como é que tá a vida? A gente já não se fala, a gente não tinha um contato muito próximo, né? Como é que tá a vida? Eu falei, tô grávida. Eu tinha tido filho, né? Falei, já tô no meu segundo filho. Nasceu a Lelê? A Lelê tinha 6 meses. Falei, já tô no meu segundo filho. Tinha acabado de nascer. Ela nasceu em maio, a gente se falou em agosto. Uau. Era muito perto. Eu falei, tô com uma filhinha pequenininha, não sei o quê. E aí, na hora, Regis, acho que não é o momento da gente se falar, então. Eu falei, não, é o momento sim, vamos nos falar. Mas eu lembro disso que você falou, não, cara, você tá com uma criança pequena, não vamos fazer isso. Mexer com isso não. Não vamos mexer com isso não. E eu falei, não. Porque, gente, do meu lado, era uma baita responsabilidade. Tirar de onde ela estava empregada para algo que eu nem sabia o que era, porque eu queria contratar ela para emitir as notas. Foi bem isso. E aí eu falei, não, Vitor, eu acho que é o momento da gente conversar, eu quero olhar para isso, eu estou em busca de outra coisa e eu quero entender o que é. E não sabia nem o que era, né? E... Era muito Mas sabia que estava dando certo, né? Aquele menino sonhador do escritório de direito. Não só saber o que estava dando certo, mas é um lugar que eu quero estar, e o que eu estava fazendo ali envolvia sim empreender, mas dentro de um formato que não era o que fazia mais sentido para mim, e eu já estava tendo muita dor de cabeça. Eu brinco que eu tive neném, mas no dia seguinte eu estava trabalhando igual, eu não tive licença e tal, e naquele período eu estava querendo um movimento de mais tranquilidade. Olha que loucura, né? Eu estava achando que era ser mais tranquilo. Uma bola curva, hein? Eu falei, não, eu quero mais tranquilidade, tá tudo bem, ser um pouco menos, mas vai ser tranquilo. E eu acreditei nisso. Eu contratei para emitir as notas fiscais, Regis. As vozes da nossa cabeça, né? Da minha cabeça. A conversa foi, não, é muito tranquilo e vai ser... Falei, cara, eu precisava de paz, eu queria cuidar da minha filha, sabe? Meu filho também estava crescendo e tal, aquele movimento. E aí, enfim... Foi aqui que nós chegamos. Que demais, cara. A vida mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. E graças a Deus, né? Eu acho que são os momentos de decisão que a nossa vida é traçada. Ali foi um momento de decisão. Foi um passo para trás, olhando financeiramente para a estrutura do que eu tinha, mas foi um passo para trás que eu quis dar, porque eu acreditava que aquilo ia me impulsionar para frente, mas eu não tinha ideia do que podia acontecer. Eu, nos meus melhores sonhos, não teria chegado onde chegou, né, e o que foi possível. Então, não foi uma coisa de, eu sei aonde eu vou ir, e aqui isso vai me ajudar, e super planejado, e eu tô vendo a história toda. Não estava vendo nada, gente. Eu achei que eu ia emitir nota fiscal, que eu ia estar perto desse mundo, e que eu ia voltar a empreender. Eu já tinha feito várias coisas dentro do coaching, já tinha tido parcerias, eu já tinha trabalhado com relacionamento, eu tinha feito várias coisas, então, era só mais uma coisa que eu ia fazer, e que ia me ajudar a entender o meu próximo passo, mas eu não tinha clareza dele, e tem isso, é muito legal no empreendedorismo, né, é o aproveitar a jornada, porque a jornada faz parte do processo, e você pode sim até ter essa visão, eu não tinha, você pode até ter, mas, cara, aproveita a jornada. E eu fui curtindo cada movimento. O primeiro evento, os primeiros milhões, a equipe se formando, as primeiras contratações. Eu lembro da minha primeira contratação. Na verdade, foram 3 contratações, tudo que entraram praticamente juntas. E, cara, tudo deu errado. E o time antigo indo embora. Então, assim, eu realmente vivi o processo. Eu passei por todo ele. Eu não cheguei na gestão sabendo eu já sei o que é liderança, como que eu vou fazer, e os processos. Não sabia nada disso. Eu fui vivendo o processo, eu fui curtindo, eu fui criando o meu repertório. E, cara, hoje isso é extremamente rico. Porque eu brinco que o digital é igual ano de cachorro, né? Então, são 8 anos, mas multiplica isso daí. Uau. É uma vida inteira.
Por vezes eu não me lembro da minha vida antes, porque é intenso demais. E é legal que é a mesma data da Lelê, então a gente consegue saber quanto tempo, sabendo quantos anos ela tem, né? E vendo o tamanho dela, né? Quase que olhando ali é uma vida, literalmente uma vida. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Regis, onde que as pessoas podem seguir você, saber mais sobre você e conhecer o negócio de eventos, caso queiram ter ajuda em eventos, e o negócio de gestão, caso queiram treinar as suas Regis? Bom, eu brinco com meu cartão de visitas, por assim dizer, é o Instagram, né? Então, @RegiPortovedo. E lá você vai ter alguns conteúdos lá, principalmente da área de eventos. E se quiser conversar, entender um pouquinho mais, é só me chamar no direct. E como eu sou o cara das vendas, eu vou ajudar. Olha pra cá, você vai entrar lá no @ dela, qual que é? @RegiPortovedo. @RegiPortovedo. E você vai mandar ou um parágrafo dizendo o que você achou desse episódio, que ficha que cai pra você, o que virou pra você. Ou você vai escrever a palavra eventos, se você quiser ajuda nos seus eventos online, presenciais, estratégia de vendas em eventos de alto ticket. Ou você vai escrever gestão, se você quiser ajuda na gestão do seu negócio. Vamos ser práticos e direto ao ponto. Eventos, gestão, ou um parágrafo bonito dizendo do quanto você gostou desse episódio. E Regis, acho que você já ouviu alguns VDcasts, não é? Então certeza. Você já preparou de casa, talvez? Eu sempre faço uma pergunta. Na verdade, o processo foi desenhado por mim. Eu vou mudar essa pergunta, então. Tá. Se todos os posts forem deletados ali e tudo que você já falou alguma vez for apagado da internet, menos uma mensagem. Se você quiser deixar uma última mensagem que essa vai reverberar e que todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo vão poder escutar, qual seria essa uma postagem para todos ouvirem? Eu vou falar de uma frase que eu gosto muito. Se eu não me engano, é da Madre Teresa de Calcutá. Mas ela fala: eu sou só uma gotinha no oceano, mas sem mim, o oceano seria mais vazio. E eu acho que cada empreendedor é isso. É uma gotinha que faz esse oceano. E eu me orgulho muito de poder fazer a diferença na vida de tantas pessoas através dos negócios que eu posso ajudar a construir e ajudar a impactar. Então, que você seja essa gotinha. Que massa, Regis. Muito obrigado pela sua contribuição no meu negócio, na minha vida e nesse VDcast aqui. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui. E olha, se você tocar aí na tela, você vai poder assistir o episódio do Jerônimo Temel. Lembra que a gente falou que a gente se reencontrou num evento dele? Ele gravou o VDcast também. Se você tocar, você vai poder conhecer a história dele.